Bom dia, nono ano. E aí, como é que vocês estão? Vamos continuar estudando? Videoaula? Olha só. Na videoaula passada, a gente introduziu o capítulo 11, certo? Vocês se lembram? O que foi falado na última videoaula? A população europeia. Sobre a situação da população europeia. Que é um continente que envelhece, a população está envelhecendo, né? Mas todo mundo envelhece, a população de todo mundo envelhece, né? Mas é o continente que mais envelhece e não tem criança quase nenhuma nascendo. Então, já tá faltando jovens e adultos no mercado de trabalho, ok? Então, a gente viu também que a Europa é um continente assim com diversas culturas. Na página 5, que foi onde eu introduzi com vocês, fala sobre as principais línguas faladas na Europa. Olha o tanto de línguas faladas na Europa, que está aqui na página 5, ok? Nós também vimos aqui na página 7 a qualidade de vida de diversos países europeus e... Quanto mais próximo ao número 1, melhor qualidade de vida tem esse país. E dos 20 países que têm a melhor qualidade de vida do mundo, 12, né? 1, 2, 3, 4, 5. Parece que 13 países são europeus. Isso se encontra lá na página 7, né? Quer dizer, dos 20 países do mundo que tem os melhores níveis de IDH, 13 países são europeus, tá? Nós também vimos uma questão de uma política de bem-estar, né? Que eles fizeram lá na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, né? E também vimos na página 9 o continente que mais envelhece, né? As condições de vida muito boas, a saúde muito boa, a educação muito boa. E simplesmente caiu a taxa de fecundidade, as mulheres não se interessam mais em ter filhos e a população europeia já está faltando gente jovem e adulta para trabalhar. E a gente viu também o envelhecimento populacional, que vimos na página 11, que é um tema bastante importante. Eu até falei para vocês grifarem o primeiro parágrafo da página 11, é um parágrafo bem importante esse daqui, tá? E nós vamos dar continuidade na página 12. A página 12 aí de vocês, vamos dar continuidade, ok? Nesse capítulo fala sobre os imigrantes na Europa, tá? Como visto, as características da população europeia, como vocês já viram, como elevada expectativa de vida e baixa taxa de natalidade. Baixa taxa de natalidade, quase não nasce criança. Elevada expectativa de vida, as condições de vida muito boas, então as pessoas vivem bem mais tempo, tá? Então impõem-se desafios ao desenvolvimento econômico e social do continente. Elas refletem no crescimento da economia, que tende a diminuir devido ao declínio da população economicamente ativa, que se chama PA. PA, população economicamente ativa. Se os jovens e os adultos estão envelhecendo, quem é que vai trabalhar? E não está nascendo criança, não tem criança o suficiente para virar jovem, para ir para o mercado de trabalho lá no continente europeu. Então, a solução mais rápida para esse problema, né, seria incorporar imigrantes ao país, para o mercado de trabalho. No entanto, esses imigrantes, muitos vindos de países pobres que enfrentam sérios problemas socioeconômicos, né, porque tem muitos imigrantes fugindo, né, do continente africano, por exemplo, nem sempre são bem-vindos, né? Interessante, né? Nem sempre eles são bem-vindos pela população. A discriminação contra estrangeiros cresceu em diversos países europeus. Essa aversão a pessoas de fora, a aversão aos migrantes, né, é conhecido como xenofobia. Então vocês já sabem. O que é xenofobia? É essa aversão a pessoas estrangeiras que vêm de fora para viver no seu país, tá? Atualmente, muitos estrangeiros residentes na Europa são responsabilizados pelos efeitos devastadores da crise de 2011. Então, tudo eles estão começando a colocar culpa nos imigrantes, né?
o desemprego, que atinge sobretudo a população mais jovem de alguns países europeus, né? Além disso, esses estrangeiros muitas vezes são acusados pela população de acarretar maiores gastos públicos, que o governo tem que acolher, né, esses imigrantes. O alvo principal da discriminação deles são os imigrantes provenientes de locais de menor grau de desenvolvimento econômico, especialmente os africanos que vêm da África, asiáticos e os latinos-americanos. Então, em suma, a população está tendo xenofobia de todos os estrangeiros praticamente, né? Página 13. Vamos continuar a leitura para a gente saber mais alguma coisa sobre esse assunto. Considerável parte desses imigrantes são ilegais, pois eles estão fugindo da má situação dos países deles, né? Tendo entrado na Europa por meio de principais aeroportos, usando os documentos válidos e vistos temporários, mas permanecendo por tempo indeterminado no continente. Alguns entram sim com visto, né, que é temporário, aí depois eles não saem mais do país e ficam no país. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 2017, aproximadamente 172.300 pessoas, tá, refugiados e imigrantes chegaram à Europa pelo mar Mediterrâneo, via Itália, Grécia e Espanha, são por onde eles entraram, tá? Por esses países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. Apesar do expressivo, o número é cerca de 50% menor do que nos 2 anos anteriores. A maioria desses migrantes, que fala aqui, né, vem de regiões que estão em conflitos há anos, principalmente na África e no Oriente Médio. São regiões de muitos conflitos. E coitada, a população sofre, né? Aí resta que a população fugir para outros países, para outro continente. Bom, então a maioria desses imigrantes vem de regiões que estão em conflitos há anos, principalmente na África e no Oriente Médio, como, né, por exemplo, os sírios e os afegãos, grupos que chegaram em maior número na Europa em 2017. Então, os que mais chegaram na Europa em 2017 foram os sírios e os afegãos. Realmente, as complicações da guerra civil lá entre eles é bem triste. Além de algumas pessoas das regiões do leste da Europa também, né? Olha só, grande parte desses imigrantes atravessa o mar Mediterrâneo sob condições arriscadíssimas, gente, fazendo a travessia em barcos precários e sem estrutura adequada, que tem levado à morte muito elevado, um número elevado de pessoas, né? Em 2007, por exemplo, 3.000 refugiados morreram tentando chegar à Europa, tá? Morreram afogados, o barco virou, essas coisas. Vamos ver aqui. Em 2017, a União Europeia, né, recebeu milhares de solicitações de refúgio, sendo a maioria de sírios, afegãos e iraquianos, né? São regiões de muita tensão, principalmente por causa do terrorismo, né? O pessoal daquela ala dos muçulmanos, que eles são bem radicais, né? Então, dentre os países que mais aprovam as solicitações, quem são os países que mais aceitam esses imigrantes? A Alemanha, Itália e França, tá? Então, a Alemanha, a Itália e a França são países que recebem. Bem, a crise na imigração tem gerado atritos políticos entre os países membros do bloco europeu. O bloco europeu é o UE, a União Europeia é um bloco, que divergem sobre as formas de enfrentar a situação em um cenário de fronteiras cada vez mais fechadas. Então ainda continua discutível, porque tem alguns países que não gostam muito dessa ideia de imigrantes, né? Aqui, ó, então tem países que têm as fronteiras bem fechadas, que não admitem esses imigrantes, tá? Olha, países com maior aprovação de solicitação de refugiados no ano de 2017. É esse quadro aqui, olha só. A Alemanha, ela recebeu 49.000 imigrantes, depois a Itália com 36.900 imigrantes. Também temos a França, a Grécia, o Reino Unido, né? São os países que mais recebem imigrantes, tá? E muitos imigrantes que hoje vivem na Europa, especialmente na Alemanha e na França, são de origem muçulmana.
Nos últimos anos, essa parcela da população tem sido frequentemente associada ao terrorismo, porque os muçulmanos, eles têm duas linhas, né? Tem uma linha mais tranquila, né, bem receptiva, e tem uma linha bem radical, né? E por isso costuma ser alvo de preconceito ainda maior, que se chama-se de islamofobia, por causa dos atentados terroristas, né? Que vem tudo dessa ala dos muçulmanos, só que existem duas vertentes, né? No muçulmano, tem a ala mais radical e tem uma ala bem tranquila, que eu já falei para vocês. Aqui também vem falando um pouco na página 14 e 15 sobre a Europa, fragmentação e separatismos, né? Aqui fala sobre a fragmentação da União Soviética, que a União Soviética nada mais era que a Rússia e vários países ali vizinhos da Rússia, tá? Formaram a União Soviética, sobre o regime socialista, tá? Aí na época da Guerra Fria com os Estados Unidos acabou ganhando a Guerra Fria no sentido que o capitalismo predominou, né, no cenário mundial. E muitos países que estavam aderidos nessa União Soviética, a Rússia, se tornaram capitalistas, né? Resolveram se desintegrar desse bloco. Então vamos ver um pouco sobre isso aqui. A União Soviética começou a perder a influência econômica e apresentar sinais de desgaste entre as décadas de 1970 e 1980. Em 1985, em meio a uma crise soviética, chegou ao poder o presidente Mikhail Gorbachev, cujo governo promoveu uma série de mudanças, destacando-se os planos governamentais com base na perestroika e glasnost. São planos, né, de governo, é o nome deles lá. Esses planos desencadearam profundas transformações no leste europeu e provocaram uma diminuição de investimentos em setores antes estratégicos como aeroespacial e militar. O enfraquecimento econômico e político apresentado por Moscou ocasionou a organização de vários movimentos em diferentes países que buscavam a independência. Então esses países da União Soviética eram todos agregados à Rússia, né? Existia uma dependência política muito grande, tá? Então esses movimentos separatistas, né, e nacionalistas irromperam no leste europeu, destacando-se as divisões da Tchecoslováquia e da Iugoslávia e a extinção da União Soviética. Em 1991, a União Soviética foi extinta, deixou de existir, passou a ser apenas a Rússia e os outros países, tá? Que cada um resolveu ser independente economicamente, politicamente, né, sair debaixo do poderio da Rússia, tá? Então, olha só, e a extinção da União Soviética em 1991, finalizando a Guerra Fria, tá? Então, os Estados Unidos teve a maior influência política e econômica com o capitalismo no mundo todo. Então, as 15 repúblicas que integravam a União Soviética tornaram-se países independentes, tá? Então tinham 15 países ligados à Rússia, formando a União Soviética. E finalizando a Guerra Fria, esses 15 países, 15 repúblicas, se tornaram independentes, tá? Então a fragmentação da União Soviética ocorreu, né, no período da Guerra Fria, tá? Olha só aqui. A passagem de diferentes povos na região russa desde a antiguidade e a anexação de diversas nações durante o período de expansão e formação do Império Russo até a Segunda Guerra Mundial resultaram em grande diversidade de etnia na composição da população russa, tá? Essa diversidade contribui para uma grande heterogeneidade cultural na região, com muitas línguas e dialetos, né? Falando um pouco da Rússia aqui, né? Deixa eu ver o que mais tem de importante aqui para vocês. A gente vê no mapa aqui da página 15 a Rússia, tá? E vários países, os 15 repúblicas que no período da Guerra Fria, no final da Guerra Fria, se tornaram países independentes da Rússia, tá? Hoje, praticamente a maioria deles adota o sistema capitalista. Nós temos aqui também no livro de vocês algumas informações sobre algumas guerras separatistas que ocorrem dentro do próprio país, tá? Vem uma parte muito histórica aqui, falando sobre a Rússia e os conflitos do Cáucaso. A Rússia é um país que ainda entra em conflito com alguns países por causa de território,
Por isso que fala separatismo na Chechênia e na Ucrânia, ok? A Rússia ainda tem uma questão ainda com a Ucrânia, que é um outro país ali, por causa de uma região que a Ucrânia fala que pertence a ela, e a Rússia diz que essa região pertence a ela. Na realidade, essa região pela qual a Ucrânia e a Rússia entraram em diferenças, que chama Crimeia, essa região, se a gente for olhar no mapa, né, eu acredito que é uma região que pertence à Ucrânia mesmo, pelo mapa. A gente sabe que pertence à Ucrânia. E então existem vários conflitos, tá, ali na Europa, naquela região da Rússia, com os outros países ali do leste europeu, ok? Tem aqui também na página 18, falando a fragmentação dos países do leste europeu. São países que se desfragmentaram, se transformaram em 2 países, né? Então vem contando toda essa trajetória, toda essa história do separatismo aí na Europa, especialmente isso aí da União Soviética, tá? Esse é o capítulo de vocês, que eu quero que vocês leiam. Eu tô mais preocupada com o começo dele, que a gente falou sobre a questão da população europeia, a fragmentação da União Soviética, que são temas bastante importantes nesse capítulo aí, que está no capítulo, que está na página 14 e 15, tá? Então vocês marcam aí, ó, a página 12, 13, 14 e 15, ok? São páginas aí bem importantes, são um conteúdo bem importante aí para vocês. O restante do conteúdo também é muito importante, mas é muita história, então vamos ficar mais na parte de geografia do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, até a próxima aula, até mais!